Há pouco eu estava acompanhando, meninos, a entrevista coletiva, né? E eu vi o ministro Mandetta, e eu confesso que eu não cheguei a ver a coisa em si, mas o ministro Mandetta reportou, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, que o Conselho Regional de Medicina do Rio teria entrado, eu estou colocando o verbo assim, porque eu não vi, mas eu suponho que o ministro esteja falando de algo que ele conhece, sabe e viu, né? Ou pelo menos lhe foi reportado por gente de credibilidade da sua equipe, que o Conselho Regional de Medicina do Rio teria entrado com uma ação na Justiça Preventiva para evitar a convocação de médicos. Eu tenho, neste tempo de coronavírus e tal, né, eu acho que as pessoas estão fazendo história também. Estão fazendo história. Quando tudo isso passar, nós veremos que papel cada um jogou e que papel cada um fez. E cada um que responda por suas escolhas, né? Eu não tenho dúvida de que já podemos fazer um livro das infâmias ditas por alguns, atos praticados por alguns, né? E cada um que responda por eles. Eu pretendo entrar com duas características. Se entrar ali na margem, rodapé, né? Defensor das regras do jogo e das informações da ciência, e aquele que vem sempre aqui, não só nesse caso como em outros, falar de qual é o arcabouço legal, o que pode e o que não pode ser feito segundo as regras do jogo, e se as regras em curso não são boas, como é que a gente as modifica dentro do curso da democracia para dar conta do problema. Se o Conselho Regional de Medicina do Rio realmente fez isso, e se for isso mesmo, agiu muito mal. Agiu muito mal, ademais, porque demonstra desconhecer a lei no Brasil. Eu espero que não tenhamos em nenhum momento, só para a gente fazer, o Coutinho, aquela coisinha que a gente costuma fazer, que dá certo, que é bacana. Acha aí para mim, Coutinho, você está com acesso à internet aí, né? Tô. Tá. Procura, Coutinho, a Lei 8.080. Né? A Lei 8.080, talvez ignorada pelos companheiros que recorreram à Justiça, tem, Coutinho, o artigo 15 dela, que está em número aí, e dentro do artigo 15 tem o inciso 13. Eu espero que em nenhum momento seja preciso recorrer à Lei 8.080. Mas é bom lembrar que a Lei 8.080 existe. Foi abrigada pela Constituição, né? Mais do que abrigada pela Constituição, eu lembro, como se pode ver lá no caput, que é uma lei de 19 de setembro de 1990. Portanto, posterior já à Constituição. Então, quando se diz assim, não vem mexer no meu negócio aqui não, porque aqui não. Obviamente, nós temos funcionando no país Justiça, Tribunais de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. A Justiça está em pleno funcionamento para aplicar a lei, se necessário, né? E eventualmente para punir também. Agora nós temos uma boa lei que pune abuso de autoridade, né? Caso haja algum abuso. Mas a lei, o Couto, existe. Você achou aí, querido Coutinho, o artigo, o inciso 13 do artigo 15 da Lei 8.080? O artigo 15, como você disse, né, Reinaldo, trata das atribuições comuns. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. E aí no inciso 13 está escrito o seguinte: para atendimento de necessidades coletivas
urgentes e transitórias decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Tá claro? Então, se preciso, numa situação excepcional, o Estado requisita coisas. Né? Ah, vai obrigar o médico a ir lá trabalhar? Não, ninguém vai obrigar nada, vai dar um pescoção em você para ir trabalhar. Agora, os médicos, os jornalistas, eles têm compromissos profissionais e éticos que lhes impõem determinadas tarefas, feliz ou infelizmente. Eu já disse aqui, eu fico muito pesaroso com os meus colegas da rádio e de todos os outros veículos que são obrigados a sair às ruas. São obrigados por quem? Ah, se não sair, são obrigados pela ética profissional. Isso existe. Né? E estão lá correndo riscos. Né? Agora, quanto aos bens públicos, olhem aqui, meus queridos. Aliás, o ministro Mandetta já lembrou isso. Hoje, aliás, ele lembrou, a lei existe, ele só não citou a lei, eu estou citando, ele acabou de citar. Né? Ainda bem que eu sei da existência da lei, então já estou falando aqui para vocês. Né? Se o Estado precisar, numa situação de calamidade, explicitamente aqui, epidemia, os bens públicos podem ser solicitados, sim. Há alguns bacanas por aí que estão achando que, a depender de como as coisas andem, vai ter um caos no SUS, mas não no meu hospital chique. Que eu pago um plano de saúde tão caro. Eu também pago um plano de saúde muito caro. Que me está sendo útil agora, por exemplo. Né? Mas notem, se tiver uma calamidade de leitos de UTI, não sei o que, não tem leito de UTI público, privado, segundo o inciso 13 do artigo 15 da Lei 8.080, se o Estado precisar, ele vai lá e requisita. A epidemia é terrível, mas a epidemia nos lembra que diante do vírus não existe autoridade. Ele não discrimina. Não discrimina a classe, não discrimina a classe no seguinte sentido: foram os endinheirados que trouxeram o vírus para cá. Evidente, não preciso nem explicar porquê, é uma equação econômica reconhecida por todos. Aí saltou para a classe média, agora está saltando para os pobres. Não é? Essa, digamos assim, é a ocorrência sociológica do vírus. Agora, na sua dimensão patogênica, ele não discrimina, ele vai. Pega. Né? Então ninguém está imune a nada. E a pandemia lembra isso. Então vamos com calma aí. Né? Preciso tomar cuidado para não começar a fazer bobagem. Lembrando, sim, queridos, existe lei. Alguns aí acham que não, mas existe.